pronunciamento vai deixar isso aí sem sombra de dúvidas. Nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Mas antes, né, a gente volta aqui ao Brasil para destacar o pronunciamento do presidente do Banco Central, o Campos Neto. Quando no mês passado houve o anúncio da queda minúscula de 0,5%, né, muita gente da esquerda e até do governo, infelizmente, chegou a comemorar, dizendo que era o começo de uma nova era. Né? A gente falou que isso aí não correspondia à realidade, né, que a decisão mantinha os juros no patamar mais alto de todo mundo, né, e que era a mesma política, inclusive se reforçavam os ganhos do banco. Bom, hoje tem uma declaração do Campos Neto que o Caio vai contar para você aí, que mostra que segue tudo na lesma lerda, ou a gente podia usar outra expressão, mas que não é devida aqui. Com você, Caio. Exatamente. O Campos Neto, né, esteve no dia de hoje, junto dos seus pares, né, ele esteve num evento do Banco Santander e fez uma apresentação, uma avaliação, né, sobre a economia brasileira, e ele procurou defender que vai manter, né, os juros que ele chamou de restritivos, né, o juro enorme, e afirmou também que a batalha contra a inflação não estava ganha, mas também ele falou muitas outras coisas, né, relativas à economia brasileira. Então, ele procurou falar que o Brasil, os dados, né, de crescimento do Brasil não são, como se diz, muito auspiciosos, né? Segundo ele, o Brasil é um dos países que mais tem despesa em relação aos países emergentes, né, que eles chamam de emergentes, né, das maiores despesas, né, e também as perspectivas, segundo ele, as perspectivas de crescimento ao longo prazo também não são boas para o Brasil, não são altas, né? Segundo ele, o mercado teria reduzido aí de 2% para 1,8% a estimativa de crescimento potencial do país, por conta do alto gasto, né, que o Brasil tem, que é o importante, né, o que ele quis defender. Então, ele falou que uma coisa, embora o governo Lula tenha apresentado aí o arcabouço fiscal, que ainda vai ser aprovado, deve ser aprovado, né, está na Câmara também, que, segundo ele, é uma coisa relativamente importante, mas ele mostrou, né, demonstrou que para ele isso daí não é suficiente, né, nem passa longe de ser suficiente. Ele afirmou, né, que as questões principais é a questão dos gastos que o Estado brasileiro tem, e ele falou que nos governos, né, nos últimos governos, o corte de gastos, né, ele foi em grande parte conjuntural, né, inclusive, quer dizer, ele está se referindo até mesmo o teto de gastos do Temer, né, que para ele também foi conjuntural e não estrutural, né, que precisa ser estrutural, quer dizer, mostrando aí qual que é o interesse dele, né, o Banco Central está aí como para disciplinar, né, o país nas regras do neoliberalismo, do corte de gastos e tudo mais. E ele usa claramente, né, o papel dele no Banco Central para pressionar no sentido do neoliberalismo, né? Então tá aí os juros altíssimos. Então na última reunião do Copom, cerca de um mês atrás, eles reduziram, né, 0,50 pontos da taxa Selic, que caiu de 13,75 para 13,25, né? E existe uma tendência de que na próxima ou nos próximos meses possa haver uma redução parecida, que é uma redução ridícula, né, de 0,50. Né? O Brasil tem os juros reais aí mais altos do mundo inteiro, sem justificativa, embora quer dizer, a justificativa é a política contra o país, né? Mas embora o Campos Neto ele afirme sempre que isso daí diz respeito ao combate, né, um suposto combate à inflação, né, quando a inflação no Brasil vem caindo, né, que é evidente, e os juros não estão acompanhando, mas ele mostra com essa fala dele, né,
que, na verdade, não é para combater a inflação, né, que eles estabelecem, mantêm a taxa Selic lá em cima, mas que, na verdade, eles têm uma política aí para disciplinar o país nas regras do neoliberalismo, para garantir o lucro dos grandes empresários, dos grandes capitalistas que lucram com a dívida pública brasileira, que aumenta os gastos públicos, né? Ele falou que o Brasil tem muito gasto, mas também os juros lá em cima aumentam os gastos brasileiros, né? Mas aumenta com os gastos com os grandes empresários. Então tá aí o Campos Neto, que é um elemento aí que evidentemente atua claramente, né? Inclusive, eu nem sei se é correto que um indivíduo que é presidente de uma organização como essa esteja num evento de banqueiros, né, para falar de política econômica do país, né? Mas está aí mostrando que ele está a serviço mesmo dos interesses dos banqueiros e não do país. Esse é o Tony Carlos. É isso. A gente poderia dizer, né, Caio, que ele está lá para entregar o ouro aos bandidos. Mas é para isso mesmo que ele está lá, né, na presidência do Banco Central. E ele foi lá e reafirmou, né, vamos deixar tudo do jeito que está, né, vamos seguir com essa política de favorecimento dos bancos. Vocês podem ficar tranquilos, né, que é exatamente o que a gente vem dizendo, né, ao contrário das celebrações ridículas feitas por alguns setores da esquerda, nada mudou. Bom, nós vamos em frente. Só para destacar que é por isso que a política não pode ser simplesmente ficar mendigando, né, qualquer reduçãozinha da taxa de juros, mas tem que ser uma mobilização efetiva, né, para colocar para fora Campos Neto e acabar com essa política de autonomia do Banco Central, né, que é uma falsa autonomia, é um submetimento total